No vídeo de hoje vou fazer esse shortinho. Ele é um tamanho de 0 a 3 meses. Eu usei a lã bebê na cor salmão. A tex dela é 214, eu não tenho a numeração. Usei também a agulha número 2, tesoura, 1 metro e um pequeno broche para colocar esse cordãozinho. Ele ficou com 16 centímetros daqui do fundo até a cintura, 19 da perninha até a cintura e 56 aqui de circunferência. Para fazer um tamanho maior, vocês, como vão começar pela cintura, então vão ter que aumentar mais carreiras aqui. No início do vídeo vocês vão ver que eu vou dizer quantas carreiras eu fiz aqui. Esse é o menor tamanho. Então, para fazer maior, esse aqui ficou com 32 leques, então um tamanho maior ficar com 34, 36 ou 38, até mais se quiser fazer maior. E a quantidade de carreiras também, para um tamanho maior, aumentar, como esse aqui tem 13 carreiras de leque, então aumentar para 16 ou 18 ou até 20 carreiras, dependendo do tamanho. Eu vou fazer depois um com linha. E eu volto aqui só para dizer o tamanho que ficou e a quantidade de carreiras de leque e para mostrar como ficou ele pronto. Então, espero que gostem, curtam, compartilhem. Vamos ao vídeo. Vou iniciar fazendo uma laçada na minha lã. Aqui eu faço a laçada assim, fiz um Ezinho. Segurei aqui no meio, pego a linha, passo por dentro. Então, fiz a minha laçada. Agora, eu vou subir 9 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contando da primeira correntinha, 1, 2, na segunda corrente, faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Subo uma corrente, viro o trabalho. Essa foi a minha primeira carreira. Aqui dá pra ver a correntinha. E aqui é o meu primeiro ponto baixo. Então, eu vou iniciar no primeiro ponto baixo, pegando só na alça que fica aqui, perto do meu dedo. No caso, a alça de trás. Essa é a da frente, essa é a de trás. Faço um ponto baixo. Vou seguir fazendo 8 pontos baixos na minha segunda carreira. Subo uma corrente, viro do mesmo jeito, conto aqui a correntinha e o primeiro ponto baixo. No ponto baixo, faço um ponto baixo. E vou seguir fazendo ponto baixo para cada ponto baixo, até chegar no final, ficando com 8 pontos baixos. Uma corrente, viro novamente e vou iniciar minha quarta carreira de ponto baixo. A correntinha, o primeiro ponto baixo, pegando só na alça de trás, faço 8 pontos baixos. Eu vou contar aqui para mostrar como faz o último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o 8º é aqui. Pegando só a alcinha de trás. Então, para contar minhas carreiras, a quantidade de carreiras, eu sempre vou contar com essa linha aqui, para esse lado onde eu tô apontando, e contando assim, de 2 em 2. Então, aqui tem 2 carreiras e aqui tem mais 2. 4 carreiras eu já fiz. Eu vou fazer aqui um total de umas 100 carreiras, mais ou menos, para dar umas 45 a 50 centímetros de carreiras de ponto baixo. Então, quando eu fizer essa quantidade, eu volto para contar, mostrar a quantidade que eu fiz
medir e fechar. Cheguei aqui ao final, eu vou contar agora, eu ainda não contei quantas carreiras eu fiz, do mesmo jeito que eu falei, contando desse lado. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102. Eu terminei aqui essa linha aqui onde eu iniciei, tá desse meu lado aqui, no meu lado direito. E eu finalizei no lado contrário. Quando eu for subir a carreira aqui de baixíssimo agora, ela vai terminar aqui, desse mesmo lado. Porque eu terminei aqui? Para ficar uma quantidade de carreiras no número par. Se eu terminasse aqui, ia ficar 101 carreiras. Então, terminei aqui para ficar uma quantidade par. Agora, eu vou medir para mostrar com quantos centímetros ficou. Também não medi, foi acabando e voltando para fazer o vídeo. Chegando, medindo aqui. Até aqui, deu 45 centímetros. Para um tamanho de 3 a 6 meses, como essa parte aqui estica, então, dá certinho. Ela não vai ficar tão pequenininho. O short não vai ficar tão pequenininho. Aqui a largura. Então, eu vou agora fechar. Cheguei aqui no final da carreira. Fiz uma correntinha. E agora eu vou começar a fazer a união desse lado com esse. A correntinha, meu primeiro ponto baixo, venho aqui desse outro lado, pego a alça da corrente e faço um baixíssimo. No segundo ponto baixo, pego a alça da segunda correntinha, que é bem difícil de pegar, faço um baixíssimo. No terceiro ponto baixo, vou lá na alça da terceira correntinha, passo por dentro, faço um baixíssimo. Na próxima, passo por dentro, faço um baixíssimo. Na próxima, deixa eu pegar só na alcinha, não pegar no ponto baixo. Passei por dentro. Agora aqui tem 2 espacinhos para finalizar. Esse e aquele meu último ponto, que é esse aqui, que eu vou pegar aqui bem pertinho dessa laçada. Então, finalizei aqui a minha carreira com ponto baixíssimo. Se eu não gostar assim dessa parte aqui que ficou muito alta, então a gente vira e começa a fazer desse lado aqui. Eu gosto mais desse outro lado. Então, aqui eu subo uma correntinha, pego essa sobra de linha e vou trabalhar sobre ela agora. Nesse lugar aqui, nesse espacinho, eu faço um ponto baixo. Aqui eu vou fazer outro. Desse lado, mais um ponto baixo. Aqui, mais um. E vou caminhar com ponto baixo para cada carreirinha de ponto baixo. Vou fazer alguns aumentos. Então, aqui eu vou fazer 2 pontos no mesmo lugar. Venho aqui, faço mais um ponto baixo. E vou fazer outro aumento. Aqui, vou fazer mais um aumento. No final dessa carreira, como aqui tinha 102 carreiras, no final eu volto para dizer com quantos pontos baixos eu finalizei essa carreira. Voltei aqui na minha carreira de ponto baixo.
Eu tava contando aqui como se deixa eu mostrar bem direitinho aqui. Deixa eu fazer primeiro o meu ponto baixo. Nesse espacinho aqui, eu tô fazendo um ponto baixo, que já é da minha primeira carreira. Aí, eu fiz um aqui. Quer dizer, eu já fiz um aumento. Desse outro lado, eu fiz mais um, que é a minha segunda carreira. Fiz outro aqui, então eu aumentei novamente. Então, não pode ser nesse meio aqui, onde fica as alcinhas, não. É aqui, dentro do ponto baixo. Então, aqui é um ponto. Desse outro lado, outro ponto. Deixa eu passar dessa linha. Aqui. Não é nesse espaço aqui, não. Essa alcinha que tá soltinha, não. A gente vem pra dentro do ponto baixo. Desse outro lado. Agora, nessa aqui eu não faço, que era onde eu tava fazendo, eu já pulo pra cá. E aqui eu faço o meu aumento. Fiz o meu primeiro aumento, venho pra esse lado, faço um ponto baixo. Venho aqui, faço outro ponto baixo. Aqui, outro ponto baixo. Pulo pra aqui, outro ponto baixo. Venho pra esse lado, outro ponto baixo. E agora eu vou fazer mais um aumento. Então, aqui, eu fiz 2 aumentos. Um aqui e outro aqui. Dá pra ver por conta do espacinho, que ficou bem aberto. Então, continuando, faço um ponto baixo aqui, desse lado. Essa alcinha, vou mostrar bem de pertinho, essa alcinha aqui eu não trabalho nela. Eu já venho pra esse próximo aqui. Venho desse outro lado aqui, onde tem um ponto baixo, faço outro ponto baixo. Pulo pra cá, um ponto baixo, desse lado, um ponto baixo. Venho aqui e vou fazer outro aumento. Então, já fiz o meu terceiro aumento. Vou finalizar essa carreira e volto pra começar a primeira carreira de leque. Cheguei aqui ao final da minha carreira. Vou fechar com baixíssimo nesse meu primeiro ponto baixo. E vou subir 3 correntes. Aqui eu já contei, tem 120 pontos baixos. Então, eu fiz 18 aumentos, no caso, né? Porque se tinha 102 carreiras, então eu fiz 18 aumentos, para completar os 120. Subi as 3 correntes, no mesmo lugar, eu faço um ponto alto, subo 2 correntes e no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. Pulo 1, 2, no terceiro ponto baixo, faço outro leque. Com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou fazer, pulo 2, no terceiro. Eu vou pular mais um aqui, vou colocar no quarto, não vai ficar com muito leque. Eu acho que o mais certo é fazer... pular 3 e colocar no quarto. Vamos lá. Fiz o meu primeiro leque, contei 1, 2, 3. No quarto ponto baixo, faço um leque. Conto 1, 2, 3. No quarto ponto baixo, faço mais um leque. Então, eu vou fazer toda essa carreira com leque. E volto no final para dizer com quantos leques eu fiquei. Cheguei aqui ao final da carreira. Vou fechar com baixíssimo na terceira correntinha. Caminhar com ponto baixíssimo no ponto alto, dentro desse espaço de corrente. E vou subir 3 correntes. Faço um ponto alto, 2 correntes... e mais 2 pontos altos, formando o meu primeiro leque da segunda carreira de leque. Aqui ao redor eu fiz 32 leques. Teve espaços aqui que eu pulei, ao invés de pular 3 pontos baixos e fazer no quarto, eu pulei 2 e fiz no terceiro para dar essa quantidade, que eu queria uma quantidade par. Então, aqui eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16. Então, a metade vai ser aqui. 16 aqui, que vai pegar nesse aqui. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, esse pega aqui e esse pega aqui, quando for fechar o shortinho. Então, vai ficar 16 para uma perna e 16 para outra. Vou fazer aqui a quantidade de carreiras, eu ainda não sei quantas carreiras vou fazer. Volto quando tiver a quantidade e para fechar e depois fazer esse mesmo ponto na parte que fecha aqui das perninhas. Fiz aqui 13 carreiras de leque, contando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quem quiser fazer maior, pode estar aumentando mais 1 ou 2 carreiras num tamanho maior. E agora eu vou tirar as medidas. Aqui, medindo da cintura até aqui, tem 16 centímetros. De largura, eu vou ter 28 centímetros, que dobrado ao meio vai dar 56 centímetros. Eu falei que esse tamanho daria para 3 a 6 meses, por conta da largura que eu tava pensando em fazer, que é exatamente essa aqui, dessa largura aqui. A cintura, como eu já falei pra vocês, essa parte aqui, ela cede um pouco, então não precisa ajustar aqui a cinturinha. Só que quem quiser colocar um cordãozinho, dá pra colocar aqui por dentro e pra amarrar aqui na frente. Agora eu vou fazer o fechamento aqui da perna. Pra fechar essa perna, eu vou fazer assim. Eu posso fazer de 2 jeitos. O primeiro seria esse aqui. Fechei aqui o último leque, vou fechar aqui com baixíssimo, caminhar com baixíssimo por 2 vezes, subir 3 correntes e fazer leque sobre leque até chegar lá no final, que eu não vou fazer a carreira toda, eu vou só dizer. Quando eu chegar aqui no final, eu vou fazer um leque aqui e vou unir nesse, na terceira correntinha. Só que vai ficar aberto aqui, entre um leque e outro, e quando eu fizer do outro lado, também vai ficar aquela aberturinha. Quem quiser fazer assim, pode estar fazendo e depois fazer, ou fazer uma costura com agulha de tapeçaria, ou fazer uma carreirinha de ponto baixo ou baixíssimo, fazendo a união nessa parte do fundo do shortinho. Eu não quero fazer assim, eu vou querer já unir daqui e deixar ela fechadinha. Então, para deixar ela fechada, eu vou fazer assim. Desmanchei aqui o baixíssimo para fazer a união agora. Eu vou pegar na terceira corrente desse lado e vou lá no outro lado, onde tá marcado aqui, que é o leque número 16, contando a partir desse, eu vou medir aqui para vocês verem. Contando de 2 em 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Do outro lado, sobrou 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Por isso que eu queria que ficasse uma quantidade par. Agora, eu vou fechar aqui, olha, passei um leque nesse ponto, na terceira correntinha, peguei no leque do outro lado, no ponto alto, no segundo ponto alto. Então, aqui eu vou fechar com baixíssimo, vou subir 1, 2, 3 correntes. Venho aqui, só trabalhando agora nesse leque da frente, esse de trás agora eu não trabalho. Nesse primeiro ponto alto do leque, faço um ponto alto, depois das correntinhas. Dentro desse espaço, eu vou fazer 1, 2, 3 pontos altos. Pulo para o próximo leque, eu não vou fazer leque sobre leque, agora eu vou trabalhar com 3 pontos altos dentro de cada leque. Venho para o próximo, faço 3 pontos altos.
Então, eu vou seguir fazendo 3 pontos altos para cada leque, até chegar lá no último leque, onde eu fiz a união, para fechar e subir mais uma carreira ou fazer esse ponto aqui. Vai ficar a critério de vocês depois que ver ele fechadinho. Então, eu vou fazer aqui essa primeira carreira. Quando chegar lá no finalzinho, eu volto para mostrar como eu vou fazer. Cheguei aqui dentro do último leque, fiz os 3 pontos altos, um ponto alto sobre o ponto alto do leque. E aqui, nesse espaço onde eu fiz a união aqui de um lado para o outro, eu vou fazer mais um ponto alto, só para ficar mais fechadinho aqui. E vou vir aqui na terceira correntinha e faço um baixíssimo. Vou subir 1, 2, 3 correntes e vou fazer uma carreira toda em ponto alto. Ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Quando chegar no final da carreira, eu volto para mostrar como eu vou fazer o finalzinho de cada perna. Voltei aqui. Antes de fazer o acabamento da perna, eu falei em fazer uma carreira em ponto alto, só que eu desisti da carreira em ponto alto, que não era para fazer carreira em ponto alto, era fazer uma carreira em ponto baixo. Então, eu subi uma corrente e vou fazer um ponto alto, um ponto baixo, para cada ponto alto da carreira anterior. Essa carreira em ponto baixo é para fazer essa parte aqui embaixo também. Aí, na hora de fazer, eu vi o ponto alto e fui seguindo com um ponto alto, mas não é ponto baixo. Poderia fazer aqui, só que eu gosto de fazer com uma carreira em ponto baixo primeiro. Então, eu vou fazer a carreira em ponto baixo e volto no final para fazer esse mesmo ponto aqui embaixo. Cheguei aqui ao final da minha carreira em ponto baixo, vou fechar com baixíssimo aqui e vou subir 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 correntes. Feitas as 7 correntes, venho aqui na segunda correntinha, faço um ponto baixo. Na próxima, mais um ponto baixo. Eu tenho que fazer 6 pontos baixos, fiz 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui nesse primeiro ponto baixo depois da minha emenda aqui e faço um baixíssimo. No próximo ponto baixo, faço um baixíssimo. Faço uma corrente, viro, conto aqui a correntinha, o meu baixíssimo, outro baixíssimo e aqui é o meu primeiro ponto baixo. Então, coloco a agulha no ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo por 6 vezes. Fiz 2, 3, 4, 5 e 6. Subo uma corrente, viro. Aqui a primeira é a correntinha, o segundo é um ponto baixo. Então, no ponto baixo, faço um ponto baixo. Então, eu vou trabalhar agora com diminuições. Uma carreira, eu uso 2 pontos baixos. Então, para cada vez que eu descer, um ponto baixo vai ser normal e outro com diminuição. Para diminuir, para ficar mais fechadinha a perna. Deixa eu ver aqui quantos pontos baixos eu fiz. 2, 4, 6. Aqui, o primeiro eu faço um ponto baixíssimo e no próximo eu vou fazer a diminuição. Então, eu venho aqui, peguei uma laçada do ponto baixo, peguei outra laçada do ponto baixo, passei
a agulha por dentro e fiz um baixíssimo. Faço uma corrente, uma diminuição. Viro e subo aqui, 1, 2, contando aqui, um ponto, uma correntinha, um ponto baixíssimo, outro ponto baixíssimo, aqui é o meu ponto baixo. Então, eu vou subir 6 pontos baixos. Fiz 2, fiz 3, fiz 4, fiz 5 e fiz o 6º ponto baixo. Uma corrente, fazer mais uma vez. Venho aqui, correntinha, primeiro ponto baixo, um ponto baixo. 2, 3, 4, 5 e 6. Feito os 6 pontos baixos, venho aqui no meu próximo ponto baixo, faço um baixíssimo. No próximo, eu vou fazer a diminuição. Pego a laçada, só uma laçada do meu próximo ponto baixo, vou no próximo ponto baixo e pego só a laçadinha da frente. Passo a agulha por dentro de todas as laçadas, fazendo um baixíssimo. Uma corrente, viro, conto. Corrente, baixíssimo, baixíssimo, pego no próximo ponto baixo. E subo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Então, eu vou fazer por toda a perna esse ponto. Tô fazendo menor do que o da cintura. Aqui eu fiz com 9 correntinhas, sendo 8 pontos baixos. Aqui eu iniciei com 7 correntinhas, sendo 6 pontos baixos. Quem quiser fazer da mesma largura, começar com 9 correntinhas. Se quiser fazer menor, diminuir 1 ou 2 correntes. Então, eu vou fazer essa carreira todinha, fazendo um baixíssimo e um baixíssimo com diminuição. Quando chegar no final, eu vou voltar para fechar e fazer a próxima perna. Cheguei aqui, quase no final, tem aqui 1, 2, 3, 4 pontos baixos para finalizar. Então, vai dar duas carreiras, 2 de ida e 2 de volta. Aqui, o tamanho, eu acho que para o tamanho de 0 a 3 meses, vai ficar uma largura boa. Mas, para quem quiser fazer para um tamanho maior e fizer com essa mesma quantidade, não quiser que ela fique muito apertadinha, então fazer algumas carreiras sem diminuição, como eu vou fazer aqui essas duas no final. Fiz aqui os 6 pontos baixos descendo. Dentro desse ponto baixo, eu faço um baixíssimo. E no próximo, mais um baixíssimo. Subo uma corrente, viro, conto 1, 2, 3. No quarto ponto, faço um ponto baixo. 2 pontos baixos. 3, pegando só na alça de trás. 4, 5 e 6. Uma corrente, viro novamente e desço fazendo 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Venho aqui nos 2 últimos espaços que eu tenho, faço um baixíssimo e no próximo mais um baixíssimo. E agora eu vou fazer a união desses dois. Eu posso fazer também de 2 jeitos. Eu posso subir com ponto baixo e descer fechando, que eu acho que é o mais certo para ele não ficar tão apertado. Faço uma correntinha, viro, conto aqui correntinha, baixíssimo, baixíssimo, pego no primeiro ponto baixo. E vou fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo, pegando só na alça de trás. 5 e 6. E agora, na hora de fechar, faço uma corrente, viro e vou fazer a união aqui. Deixa eu virar assim. Deixa eu ver se vai dar certo. Pelo avesso. Se não der, eu vou desmanchar e vou pegar de baixo pra cima. Aqui.
não vai dar certo. Então, eu vou descer, deixar de um lado avesso mesmo, vou desmanchar a carreira de ponto baixo que eu fiz. E vou pegar aqui na correntinha, dentro do meu primeiro ponto, contando novamente, correntinha, baixíssimo, baixíssimo, dentro do meu primeiro ponto baixo, venho do outro lado, pego na alça de correntinha e faço um baixíssimo. No segundo ponto baixo, pego lá na alça da correntinha, na segunda corrente, faço um baixíssimo. Terceiro ponto baixo, terceira alça de correntinha, faço um baixíssimo. Quarto ponto baixo, quarta alça de correntinha, faço um baixíssimo. Quinto ponto baixo, quinta alça de correntinha, baixíssimo. E o meu último ponto baixo, venho aqui na minha última correntinha e faço um baixíssimo. Faço uma correntinha e vou cortar aqui para depois fazer o arremate. Agora, voltar para o outro lado, puxar primeiro aqui. E vou voltar para esse lado aqui. Pronto, a perna ficou assim. Agora, eu vou começar esse outro lado aqui. Vou dar uma laçada na minha agulha. Fazer do mesmo jeito, pegar esse ponto baixo com esse ponto baixo desse outro lado. Passo a agulha por dentro. E aqui eu vou fazer 3 correntes, 1, 2, 3. No segundo ponto alto, faço um ponto alto. Dentro desse espaço, 3 pontos altos. E vou seguir do mesmo jeito que eu fiz da outra carreira. 3 pontos altos para cada leque, até chegar do outro lado. Chegando do outro lado, faço 3 pontos altos dentro desse leque, ponto alto sobre ponto alto e um ponto alto para fazer a união aqui do outro lado. Uma carreira em ponto baixo e vou fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Volto para mostrar o resultado do meu shortinho. Finalizei aqui a outra perna. Vou mostrar para vocês aqui a parte do meio como ficou, que eu falei que não ia precisar de fazer costurinha no meio por conta dessa carreira de ponto alto e por ter feito a quantidade de 32 leques. Então, deu certinho aqui na hora de fechar. Eu fiz aqui o cordãozinho. Fica a critério de cada um, se vai querer fazer um cordão. Esse cordão, eu pego a lã, eu dobro ao meio, deixa eu colocar aqui. Eu dobro ao meio a quantidade que eu quero. E corto, vamos dizer, para não estragar minha linha, eu vou fazer assim. Eu corto aqui a quantidade que eu quero, eu sempre coloco no trinco de uma porta e vou enrolando. Na medida que a gente vai enrolando ela vai diminuindo a quantidade. Então, o tamanho que eu coloco é mais ou menos uns 5 a 6 metros de lã. Que ela vai diminuindo. Então, 5 a 6 metros dobrada ao meio. Aí, a gente vai enrolando, 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 até ela ficar bem torcidinha. Quando ela tá bem torcidinha, a gente tira lá do trinco da porta. Vamos dizer que eu tirei aqui o trinco da porta. Dobro ao meio, dou um nó aqui nas duas pontas. E essa parte eu volto e coloco lá no trinco da porta de novo. E vou soltando aos poucos, pra ela ir enrolando. Aí, ela vai enrolando sozinha. Se você soltar tudo de uma vez, ela fica... toda cheia de, como eu posso dizer, não fica perfeita como esse tá aqui, né, bem enroladinho. Então, a gente vai soltando aos poucos, corta a ponta, e na hora de colocar aqui, essa outra ponta aqui, ela fica bem torcidinha, e essas duas pontinhas aqui, a gente coloca um broche desse pequenininho,
e vai passando aqui por dentro. Eu fui passando, eu fui contando assim, 3 pontos baixos, 3 buraquinhos desse, 1, 2 e colocando no terceiro, 1, 2 e colocando no terceiro. Sempre pulando um e passando por cima do outro. Então, ficou assim. Espero que gostem, curtam, compartilhem e até o próximo vídeo.